Boa noite. Agora são um pouco mais de 8 horas e hoje nós vamos iniciar essa live com a doutora Isabela Nelli. Eu vou esperar aqui algumas pessoas entrarem para eu saber se está ok o áudio. Vou colocar meu óculos, porque senão eu não consigo enxergar direito de perto. Vamos lá, bem-vinda Camila, Pamela. Vocês podem me dar o ok se o áudio está chegando perfeitamente, por favor? Hoje nós vamos falar sobre técnicas de cerclagem. Vai ser muito bacana, é a dúvida, né, de muitas mulheres. Qual a melhor técnica a fazer, e qual a melhor técnica que o meu médico conhece, enfim, vamos lá. Ó, está ok, obrigada Pamela, Camila, obrigada pelo retorno. E eu vou então aqui convidar, já que o áudio está ok, eu vou convidar a doutora Isabela. Vamos lá. Não está aparecendo. Eu vou pedir para a doutora Isabela entrar aqui, porque vai ficar mais fácil, eu acho, de convidar. Eu não estou conseguindo. No que eu coloco aqui, não está aparecendo. Eu vou tentar de novo. Vamos lá. Não está aparecendo. Vamos esperar mais um pouquinho. Letícia, boa noite. Seja bem-vinda também. Vamos ver aqui. Ao vivo, né, gente? Como diz o Faustão, ô louco meu, tá ao vivo, muitas vezes não acontece do jeito que a gente prevê aqui. Eu tô tentando convidar e não estou conseguindo. Eu vou tentar mais uma vez, um minutinho só. Estranho, não tá indo. Doutora Isabela, eu vou pedir para a senhora entrar aqui na sala para eu ver se eu consigo convidá-la, porque não está aparecendo. No que eu entro no botão pesquisar, não aparece. Eu digito o seu nome e não está aparecendo. Não sei por quê. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, se vocês quiserem dizendo de onde vocês estão falando aqui na live, às vezes a gente tem pessoas até de outros países. É muito bacana, né? Saber que tantas mulheres aí pelo mundo têm insuficiência cervical e estão em procura de informações, participando de lives, né? Tá aqui no nosso perfil. Então é bem bacana. Eu tô em São Paulo, mas eu sei que pode ter gente aí de todo o Brasil assistindo a live. Vamos lá, gente. Estou tentando convidar a doutora, mas até agora eu não estou conseguindo. Não aparece. Se alguém aqui tiver doutora Isabela Nelli no seu perfil e eu não sei se tiver como convidá-la, eu falei com ela agora há pouquinho.
que aqui não está entrando. Daia, boa noite. Fernanda. Aqui, doutora Isabelle entrou. Vamos lá, doutora Isabelle, ver se eu consigo. Ah, agora vai. Agora vai. Já convidei. Entrou, não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver. Engraçado, não dividiu a tela. Gente, a tecnologia às vezes dá uma rasteira na gente, né? Mandei solicitação para entrar. Estranho. Ó, entrar ao vivo com Isabelle. Eu clico e não tá aparecendo. Ah, agora vai. Ah, agora sim. Eu sou de outra geração e às vezes eu não sei me virar muito aqui. Não, menina, sabe o que acontece? Às vezes a gente fica mandando a solicitação, aí acontece assim, você manda a solicitação e por algum motivo ela fica pendente e ela expira. Aí a Uhum. gente tem que pedir, aí eu prefiro eu mesma pedir de novo. É, a gente fica aquela coisa estranha. Fica, aí Mas vamos lá. tem que esperar um pouquinho, aí as Uhum. coisas se organizam. Mas você me ouve bem? Ouço bem, o seu áudio tá ok, também me ouve perfeitamente? Eu te ouço perfeitamente. Então tá, vou tirar meu óculos, não vou ficar tão bonita quanto a senhora, mas vamos lá, porque de Ai, que perto eu não bom. enxergo mais nada. O Mas óculos olha, faz boa um des... noite. Boa noite, seja bem-vindo a essa live. Já de antemão quero te agradecer por ter aceitado participar. Para a gente, assim, é uma honra, né, poder ter profissionais como a senhora nos ajudando nessa causa, tirando a dúvida das mulheres, né? Eu falo que, assim, a internet às vezes distancia as pessoas, mas, por outro lado, aproxima tanto, né? Porque, É, assim, quando que antigamente a gente ia se sentir tão próximo de um profissional como a senhora para tirar essas dúvidas, para acompanhar tão de perto, né, a dúvida dessas mulheres. Então, meu muito obrigada pela senhora ter aceitado o convite. eu aqui agradeço. Essa coisa aí que você falou da internet, da gente se sentir mais próximo, é dos dois lados, né? Eu falo que, igual você falou assim, às vezes o paciente não tinha tanta essa proximidade. Como é que eu vou perguntar para o médico tal alguma coisa? Mas para a gente também acontece a mesma coisa, que a Uhum. internet trouxe para a gente aquilo que é as dúvidas mais frequentes, às vezes de quem realmente não chegou até a gente, né? E É daí verdade. você vai buscando as suas respostas, vai buscando aquilo que a comunidade precisa mesmo, né? É muito legal essa organização que vocês têm, né? Uhum. O doutor Ricardo sempre fala aí, né, de você, que você foi pioneira e hoje a gente tem alguns grupos, mas você foi a pioneira em reunir mulheres com a incompetência cervical e discutir e informar, né? Semana Uhum. passada a gente teve uma live com o pessoal da conscientização, né? Acho que vocês estão Com a sabendo. Aline, né? Isso, com a Isso. Aline, foi bem legal. Uhum. O grupo aí que está lutando para a gente criar mesmo a proximidade, né? É. E buscar alguma coisa relevante para a população. Então, assim, foi fantástico. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar podendo estar aqui e conversar um pouquinho sobre, especificamente sobre as cerclagens, né? Que bom, fico feliz. E aí, essa live hoje, para quem está entrando agora, vai ser exclusivamente para nós falarmos sobre técnicas de cerclagem. Porque as perguntas normalmente são muito comuns, né? O que é insuficiência cervical, né? São aquelas perguntas que a gente já sabe. Mas hoje a gente vai falar especificamente, a doutora
Isabela vai explicar para a gente como são feitas as técnicas de cerclagem. Então, a gente vai focar nesse assunto, porque a gente vai ter oportunidade de fazer outras lives, tirar dúvidas, né, doutora? Mas eu acho importante tirar especificamente a dúvida dessas mulheres, porque elas se sentem muito perdidas, muitas vezes, quando chegam no consultório, elas querem falar para o médico, olha, eu quero técnica A ou técnica Isso. B, e a gente já sabe que, assim, não é tanto a técnica, mas é a experiência médica, né? Porque, assim, se o médico souber, se ele souber fazer bem aquela técnica, então, assim, a gente sabe que vai ser uma cerclagem bem feita. Mas se de repente ele falar, não, ela quer uma cerclagem X, eu vou me aventurar a fazer, pode ser que não saia tão bem feita, né? A gente sabe disso. Mas também é importante a gente falar que existem várias outras técnicas. Seu áudio cortou, agora voltou. Deu uma cortadinha aqui, essas coisas de internet, mas acho que entrou foi uma ligação aqui. Já cancelei. Realmente, assim, foi perfeita a sua colocação. Sabe que quando você me convidou, depois eu até te mandei uma mensagem, falei assim, deixa eu entender bem o que você quer que fala de técnicas, né? Porque é um assunto, assim, tão específico. E aí eu fiquei pensando, assim, o que eu gostaria, qual que seria o meu propósito de vir aqui numa sexta-feira à noite, né? Pra gente falar um assunto que parece árduo, porque técnica cirúrgica é uma coisa muito específica da área médica. Mas, assim, aí eu me pus como propósito, assim, que mais importante do que citar as técnicas e falar as diferenças, é deixar algumas mensagens para vocês em relação às técnicas, tá? As técnicas como um todo. Então, por exemplo, se eu conseguir esclarecer as principais dúvidas e os questionamentos que chegam até a gente, que isso que você falou é fundamental. Às vezes o paciente ele chega na consulta, ele já chega prescrito, né? Eu vim para a senhora fazer a técnica tal. Mas onde você ouviu falar isso? Aí a gente, porque a minha amiga fez a técnica tal e foi melhor. Então, eu acho que a ideia é, além da gente conhecer um pouquinho os nomes das técnicas, até para a gente poder conversar um pouquinho mais na mesma linguagem, mas eu acho que o mais importante é levar as mensagens. E aí, a primeira mensagem, você tocou um pouquinho no ponto, mas eu vou até ampliar um pouquinho mais, que é assim, não existe a melhor cerclagem, tá? Então, para com isso de falar assim, doutora, qual que é a melhor cerclagem? Eu quero que a senhora faça a melhor. Aí, a primeira mensagem é, a melhor cerclagem é a que é indicado para o seu caso. Então, cada caso tem a sua técnica que vai ser mais apropriada. Os casos são muito individualizados, né? São muito individualizados. Tem assim, de que tipo de cerclagem que eu tô falando? É uma pessoa que já tem esse diagnóstico e já perdeu 2, 3, já tentou outras técnicas de cerclagem, sim ou não. Isso tudo muda. É uma cerclagem de urgência, não é? Isso muda a técnica. Então, assim, tem a primeira mensagem existe a técnica que é a melhor para você, a indicada para você. Tá, perfeito, doutora. O segundo ponto que foi o que você falou, que seria a segunda mensagem, aí você já adiantou um pouco, que é a melhor cerclagem também é aquela que a equipe cirúrgica que vai te atender tem mais experiência. E você foi perfeita na sua colocação. Não adianta você falar assim, você às vezes força a equipe para fazer uma cirurgia que você não tem muita experiência com aquela cirurgia. Tem menor chance de sucesso. Não é que vai dar errado, né? Mas tem uma menor chance de sucesso. Então, também é uma coisa para a gente deixar na cabeça que depende um pouco da experiência da equipe como um todo. Perfeito. Obrigada por essas colocações. E aí, deixa eu começar, antes de nós falarmos das técnicas, deixa eu começar fazendo uma pergunta, porque assim, vocês médicos, óbvio, sempre se seguiam pela ciência, pelos estudos científicos, né, pela literatura. E assim, nós sabemos que o tratamento para insuficiência istmo-cervical, o tratamento número 1 é a cerclagem. Né? Mas nós também temos casos de mulheres que têm o colo do útero curto e não necessariamente a insuficiência istmo-cervical, que é essa dilatação que acontece. E a literatura, pelos estudos científicos que eu já li, para quem tem colo curto, a progesterona e o repouso são mais indicados do que a cerclagem em si. Mas assim, nesses 15 anos dando apoio para essas mulheres, eu tenho visto que cada vez mais, nos últimos anos, os médicos também têm feito cerclagem
para os casos de colo curto. Então, eu começo fazendo essa pergunta para a senhora. A cerclagem, a senhora acha que ela é indicada exatamente para quem? Tá, perfeito. Quando a gente fala de cerclagens, eu estou dizendo assim, de um grupo de cirurgias, que elas têm em comum? Você vai fazer você vai dar pontos no colo do útero com o objetivo de fazer um tratamento de incompetência cervical. Uhum. Então, dito isso, o que eu quero dizer é que a cerclagem ela foi desenvolvida para tratar casos comprovados de incompetência cervical. Bom, então quais são essas indicações? Primeiro, se a mulher já tiver um diagnóstico de incompetência cervical previamente, antes daquela gestação, por algum motivo, ela fez uma histerosalpingografia por um outro motivo e descobriu que tinha uma dilatação cervical, ou ela teve um outro procedimento cirúrgico que acabou fazendo o diagnóstico, ou ela teve uma história típica da incompetência cervical, que é aquela perda, com aquele trabalho de parto incomum, né? Eu não gosto muito de dizer assim, um trabalho de parto indolor, porque isso confunde um pouco tanto os médicos quanto os pacientes, porque nem sempre é sem dor. A gente sabe que no período final de eliminação do feto tem dor mesmo. Então, eu prefiro dizer assim, que foi um trabalho de parto atípico, né? Eu costumo perguntar quantas horas você ficou da hora que você começou a ter a primeira dor até a hora que nasceu. Quando é muito rápido, atípico para aquela situação, também é característico. Então, se você tem já o diagnóstico, ou se você tem uma história típica, tá? Ou se no exame físico, por exemplo, o paciente está com 24 semanas, você faz o toque e vê que tem o colo, ele já está apagado, né? O apagamento que o colo, ele tem esse comprimento, ele se apaga primeiro, ele fica menor e depois é que ele abre. Então, se já há um apagamento ou mesmo uma dilatação, isso é indicação de cerclagem. Esses não tem dúvida, tá, gente? Tá, esse tem indicado. A dúvida há realmente na questão do diagnóstico do colo curto. O diagnóstico do colo curto seria menos de 25 milímetros por ultrassom transvaginal antes de 24 semanas. E aí começam os principais... É difícil você fazer um trabalho científico assim, porque são muitos pontos para você cortar o paciente que vai entrar ou que não vai entrar no trabalho. Mas, tipicamente, o colo curto, ela tem que ter menos de 25 milímetros de comprimento, mas menos de 24 semanas também. Geralmente, naquele ultrassom, que a gente indica fazer entre 16 e 24 semanas. E aí, se tiver menos que 25 milímetros, este é um tipo de colo curto, que é o colo curto típico da incompetência cervical. Para esses casos, já está havendo uma liberação maior da indicação da cerclagem. O que ainda a literatura fala, olha, gente, acho que ainda não vale a pena, talvez só um pessário ou uma progesterona com repouso, é um colo curto, por exemplo, com 28 semanas. Então, um colo curto está com 26, está com 24, 23 milímetros, com 28 semanas. Para esses casos, a literatura não nos dá resposta. Então, se essa é uma paciente gestação muito teve avançada, né? e assim, então, se essa paciente nunca teve um parto prematuro anterior, há controvérsias, tá? Eu acho que aí é a hora de sentar, colocar na mesa, isso depende do lugar que você tá. Né? Se você está num grande centro, que você tem acesso ao seu médico, porque quando a gente fala em medicina, existe um leque aí muito grande, né? Então, se você tem um acesso rápido ao seu médico, que numa situação, se você tem um acompanhamento adequado, um acesso rápido ao médico ou ao serviço que vai te atender numa urgência, vale a pena você discutir, olha, vamos ficar só com um pessário e um repouso? Vamos fazer uma progesterona e um repouso? Então, para esses casos, a gente não consegue indicar baseado em evidência científica. Tá, perfeito. Tá, e aí já pegando esse gancho, a cerclagem, ela também pode ser indicada, ou ela tem sido mais frequentemente indicada para pacientes que fizeram conização de colo, útero bicorno, útero septado. Existe assim uma estatística dizendo sobre a taxa de sucesso? É realmente indicado ou não? Para as malformações uterinas, né, que seria o útero bicorno, útero septado, esses não têm uma indicação formal de cerclagem, principalmente se for na primeira gestação, tá? Eu acompanho muitos casos de paciente que tem essas malformações uterinas
sem nenhum problema. O problema, principalmente do septado, está mais nas perdas iniciais, de Uhum. abortamento, tá? Tanto é que alguns septos, até indicação de você fazer ressecção desse septo, uma cirurgia para tirar o septo antes de uma próxima gravidez. Mas pensando em taxas de aborto, não de incompetência cervical. Útero bicorno, gente, é muito tranquilo a condução de útero bicorno na gestação. Costuma, no máximo, assim, parto prematuro, mas não de prematuridade extrema. Tá? A gente Tá, acompanha, eu acompanho muitos casos e não tem indicação de fazer cerclagem profilática. tá. Tá? Nada impede dessa mulher ter uma incompetência cervical. Aí que muda, aí muda o olhar, né? Se a gente Uhum. já sabe que essa mulher que tem essa malformação uterina, ela tem mais chance de fazer um parto prematuro ou até necessitar de uma cerclagem de urgência, por exemplo, essa Uhum. paciente precisa de uma monitorização melhor. Ela precisa de fazer um ultrassom transvaginal para medida de colo uterino, com 16 semanas. Depois a gente repete ali em torno de 22, junto com o ultrassom morfológico. Não é uma paciente Uhum. para ficar um acompanhamento como as outras, não, tá? Mas Entendi. indicação Tá. formal não tem. Agora, da conização é diferente. Uhum. Existem, a gente chama também de conização, a conização não é igual, existem vários graus de conização, vamos assim dizer. E depende Tá. do que sobrou daquele colo. Às vezes foi uma Uhum. conização ampliada, ou às vezes foi uma conização mais só próximo do canal cervical mesmo, tirou mais do canal, como se tivesse feito uma raspado com a colher dentro do canal, mas não do colo como um todo, cérvix como um todo, às vezes não é Uhum. necessário fazer cerclagem. Mas essa mulher também precisa fazer uma avaliação de preferência antes da gravidez. Tá. Tá? É o Tranquilo. examinar. Tem que olhar o que passa o espéculo e olha o que sobrou de colo ali. Faz uma Uhum. força com o útero e observa se na Uhum. hora que faz a força com o útero, se esse colo se movimenta ou não se movimenta, o toque vaginal mesmo. Examinar, tem que examinar. Entendi. É por isso que a gente está falando que os casos são individualizados, né, doutora? Porque, por Então, exemplo, se tem o colo e tirou um pouquinho, ainda tem colo para trabalhar, para fazer ali, dar o ponto da cerclagem, perfeito. Se não tem, acho que a indicação seria uma cerclagem definitiva, né? Então, assim, como a senhora exato. falou, tem que analisar mesmo. Tá, E nem perfeito. todo mundo que fez a conização, nem todo mundo que fez a conização tem indicação de fazer cerclagem, tá? Igual eu falei, Uhum. também cerclagem não são todas iguais. Aham, tá. Tem a Bom, cerclagem, não, desculpa, a conização. As conizações são um pouco diferentes também, tá bem. tá? Então vamos lá. Bom, começando, cerclagem, que a mulherada fala aí, cerclagem simples, que é a cerclagem McDonald, né? Como que ela é feita? A gente sabe que ela é feita próximo ali do orifício externo, né? Os pontinhos, já tem tantas figuras aí na internet, né? A forma que É, se dá o ponto, tudo, mas basicamente assim, como que ela é feita? tá, vamos lá. A maquidão é bom que você pegou logo uma bem do início, né? Uhum, O que que tem, a gente conversou o que que tem de igual entre as cerclagens, né? Todas as cerclagens são as cirurgias no colo do útero, feito para uhum, fechar ali, fazer fazer com que ele fique mais seguro o colo do útero. Agora nós vamos falar o que que elas têm de diferente, tá? Para a gente poder ver que todas as uhum, variações são dentro dessas diferenças. O que que a gente uhum, varia? É, existe a altura do ponto, a uhum, variação também aonde, como que esse ponto é passado, tá? uhum, E onde que o nó fica, onde o nó não fica. Essas são as uhum. diferenças básicas. Se eu pudesse, não existe essa diferença, essa descrição didática assim, nos livros, mas eu gosto de pensar assim, todas as cerclagens, elas vieram de duas cerclagens mães, tá? Uhum, Todas, inclusive, são da mesma época, né? uhum, A gente teve em 1955 a descrição do Chiródica, que o que, que ele fez? uhum, Ele abriu o fundo da vagina e passou mas ele passa um ponto ao redor do colo. Então é como se uhum. fosse assim, o colo tá aqui, ele passa uma fita ao redor. Ele não pinça o colo. Ele Ah, abre o fundo vaginal. Então, a técnica clássica do Chiródica, só para você ver as diferenças, tá? A uhum, técnica clássica do Chiródica, que foi o primeiro que descreveu uma técnica de cerclagem, é essa. Ele abria o fundo da vagina para o colo ficar mais exposto, e aí ele uhum, passava uma fitinha aqui
a fitinha abraçava o colo, entendeu? Como se fosse um presente para amarrar ali. Isso! Ele Tá. amarrava um presente no colo, mas não transfixava o colo. Uhum. E é lógico que é uma técnica, as primeiras técnicas ele usou fio, que ele tirava da fáscia do músculo da paciente, da perna da paciente. E Olha. aí, bom, no ano seguinte, aí veio a técnica do o Ian McDonald, que descreveu até, ele falou, não, gente, eu acho que em vez de embrulhar igual presente, adorei embrulhar igual presente, que é bom para explicar para os pacientes, né? Em vez de ser embrulhar igual presente, eu vou alinhavar. Sabe aquele presente que tem as bolinhas, aí você alinhava a fitinha? Sim. Ficou bem figurado, o sentido figurado o pessoal entender. Bom. Eu adoro esses desenhos figurados, assim, porque no consultório é mais fácil a gente explicar. Obrigada, porque esse do presente eu não conhecia. Vou autenticar isso aí. Pode autenticar. Patentear, quer dizer, patentear. Pode patentear esse do presente, porque aí me deu a ideia aqui de falar daquele presente que você tem os buraquinhos e você vai passando fio nos buraquinhos e depois você puxa o saquinho, não é? Que bacana, então, esse de verdade. puxar o saquinho é o McDonald's. Então, a técnica do Ian, que ele descreveu logo no ano seguinte, foi em 56, ele falou, então, em vez de só de eu amarrar do lado de fora, eu vou passar os fios mesmo dentro da espessura do colo uterino. Aí ele passava os fios em bolsa mesmo, então por isso que fica o saquinho, né? A ideia do saquinho de presente, bem legal. Fica o saquinho, aí ele deixava o nozinho do lado de fora para tirar antes do parto. Veja bem a diferença do Chiródica para o McDonald's, que o Chiródica ele abria o fundo vaginal para que ele tivesse acesso do colo do útero um pouquinho mais alto. O McDonald's não, ele não abre a vagina. Então, a grande coisa que a gente tem que ter na mente é que a técnica do McDonald's ele vai fazer no colo que ele está disponibilizado na vagina. Né? A gente tem o colo fica abraçado, aqui tem uma parte do colo, essa parte do colo aqui tá lá dentro da barriga, a gente não tem acesso. Aí vem aqui é a parte vaginal, né? Essa parte vaginal é a que a gente tem acesso para fazer o McDonald's. Por isso que uma mulher que tem um colo muito curto, aqui fez uma conização que sobrou. Hoje mesmo, a gente fez uma cirurgia hoje de uma paciente que quando você coloca o espéculo, ela tem 1 centímetro de colo para fora. E aí ela já tinha feito uma cerclagem McDonald's numa gestação anterior e não tem onde ancorar, porque esse 1 centímetro está muito longe do orifício interno. Sobrou muito pouca coisa aqui embaixo. Por isso que tem casos que o McDonald's não funciona, tá? Mas a técnica de McDonald's é muito boa. É a técnica mais feita no mundo, né? Com mais experiência, faz parte do treinamento de todo ginecologista, né? O hospital escola, um hospital escola que tem a gestação de alto risco, os médicos, eles recebem esse treinamento. Tá? Então é isso. Agora, e as pacientes perguntam da técnica McDonald's assim, vai passar 1 ou 2 fios, né? Elas falam, então, isso que eu ia te perguntar agora. Porque assim, eu comecei pela McDonald's, tirou de car, tudo, aí assim, a senhora já explicou essas duas, aí a próxima pergunta ia ser justo essa. A primeira coisa, essa cerclagem, que as mulheres chamam de cerclagem dupla, ela é baseada na McDonald's ou na Chiródica? Ou pode ser nas duas? Então, você sabe, quando as pacientes me perguntam, e a cerclagem? Ah, mas é porque eu fiz uma cerclagem dupla. Aí eu fico até na dúvida. Não existe essa nomenclatura? Médicos, tá? Não existe essa nomenclatura. O que eu entendo quando a paciente fala de cerclagem dupla ou cerclagem simples seria que passou 1 fio ou passaram 2. Eu fico com essa dúvida e aí eu pergunto para a paciente, você quer dizer que ele passou 2 fios? Tá? Porque na minha cabeça, se você falar assim, não, é porque eu fiz uma cerclagem simples, eu entendo que a cerclagem simples é a McDonald's, porque você não abriu a vagina e é a cerclagem mais conhecida, mais difundida, que é mais feita. Então, quando fala para mim cerclagem simples, na minha cabeça vem a técnica de McDonald's. Agora, quando fala dupla, significa que você passou 2 fios. Vamos dizer assim, a grande maioria das vezes, a gente passa 2 fios na McDonald's.
Tá, então, assim, eu vou falar, porque assim, muitas dessas nomenclaturas acabaram de conversas nossas no grupo Cerclagem, né? Foi se Isso. amplificando. Inclusive a definitiva que o Dr. Barini outro dia falou, que eu acabei colocando esse nome, eu nem sabia. Então, a gente, como a gente é leigo, a gente acaba dando esses nomes, né? E eu sei que às vezes atrapalha muito. A cerclagem dupla, ela veio de uma entrevista que eu fiz com a doutora Rosiane Matar, acho que foi em 2009, ela atende no Hospital São Paulo. Isso. E o que acontece? Ela falou, Ivane, eu faço. Ela não usou esse nome, eu que acabei divulgando esse termo. Ela dá um ponto próximo ao orifício interno. Aliás, o residente, ela acompanha essas cerclagens. O residente dá um ponto próximo ao orifício externo e ela, orifício interno, e ela dá outro ponto próximo do orifício externo. Então, ela falou que assim fica segura. Então, assim, eu, Erivane, entendo que a cerclagem dupla é com esse um ponto um pouco mais alto no orifício interno e o outro um pouco mais baixo, né? Mas tem isso que a senhora falou, de talvez né, ter essa diferença aí na amarração. As técnicas é assim, e por isso que eu falei que são técnicas mães, né? A xirótica e a dono de todas as outras técnicas derivaram dessas básicas, porque todas as modificações que foram feitas, ou você modificou o jeitinho de pegar o ponto, o lugar de dar um nó, você fez pequenas modificações e tem também aquela coisa engraçada. Todo mundo que modifica um pouco quer pôr o seu nome também. É verdade. Então, assim, as técnicas, aí a pessoa, eu brinco assim, vai colocar o fio rosa, agora eu vou pôr o fio azul, quero colocar meu nome. Essa é a técnica de cerclagem Isabela Nelly, né? Que eu vou colocar um fio de outra cor. É quase isso, porque se você for olhar na literatura, tem muitos nomes, e quando você vai ver, é a mesma técnica com uma pequena modificação. A técnica do McDonald's, tradicionalmente, a gente coloca 2 fios, tá? Às vezes coloca um só quando foi difícil, não conseguiu colocar na altura que você queria. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que você falou da Rosiane, o ponto para você dar no orifício interno, próximo ao orifício interno, o orifício interno do colo, ele não fica acessível na vagina. Então, toda vez que alguém falar que deu um ponto lá no orifício interno, próximo ao orifício interno, você teve que abrir a vagina. Ou você porque, por exemplo, porque a xiródica, por exemplo, ela é mais alta do que a McDonald's, não é? Ela não é feita um pouco mais próxima? Então a cerclagem dupla também... Nessa que você está me descrevendo aí, que a Rosiane, que você foi falando, eu fiquei imaginando. Mas aí, para dar um ponto no orifício interno, porque se a gente imagina o colo aqui, o orifício interno, aqui onde está, aqui o final do meu ossinho, e o externo, aqui na minha unha. Aqui não é acessível na vagina. A vagina, ela entra aqui. Aqui pra baixo Então, você tem que abrir a vagina para você dar aqui. Por exemplo, a xiródica, eu abro aqui, faço um buraco aqui na vagina, ó. Venho aqui, dou um ponto lá em cima, tá? Eu abro a vagina e acesso a parte do colo que fica para dentro da vagina. E não tem jeito de acessar o orifício interno pela vagina. Tá? Ela não fica na altura do orifício interno. O que talvez ela possa... dizer assim, eu dou um mais próximo ao orifício interno, quer dizer, mais alto mais e próximo, mais baixo. Né? Ela não faz exatamente no orifício, mas é um mais próximo, foi isso que ela disse, é um próximo e outro próximo ao orifício externo, mas não exatamente no orifício, porque aí seria muito alta, né? Não seria... Exatamente. Aí é a outra classificação, que assim, as cerclagens altas e as baixas, né? A mais alta de todas é quando a gente faz a via abdominal, porque eu tenho acesso no lugarzinho onde o colo se dobra, mesmo, um istmo, né? O istmo, aquela regiãozinha entre o colo e o corpo do útero. Aí, quando eu tô na cirurgia abdominal, eu tenho acesso a essa região e eu fiz o ponto. Então, a mais alta de todas seria a abdominal, tá? Pensando nesse ponto de vista de uma classificação por altura do ponto. Tá, tranquilo. E aí, deixa eu já pegar um gancho sobre isso. A gente fala muito de uma cerclagem próxima ao orifício interno, próximo ao orifício externo. Assim, acompanhando essas mulheres, eu vejo que, bom, a gente já falou que a cerclagem, ela é eficaz de acordo com a experiência do médico, ok.
mas eu também tenho visto muita cerclagem McDonald's, eu não sei se é uma falha na hora da realização, eu não sei o que acontece, muito colo afunilando, o orifício interno dilata e aí só fica segura a cerclagem pelo orifício externo, o ponto esgarça, isso aconteceu comigo mesmo na minha terceira perda. Então, assim, ao passo que a gente sabe que o que vale realmente é a experiência do médico, por que tem havido tantas falhas com a cerclagem McDonald, doutora? Agora você quis me apertar sem me abraçar, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar achar algumas coisas que a gente pode dar uma viajada aqui. Veja bem, é uma técnica que precisa de treinamento. Por um outro lado, a McDonald's ela é feita durante a gestação, tudo bem? Então, você já imagina que assim, você vai passar uma agulha pontiaguda e logo aqui assim, já tem uma bolsa amniótica que se eu furar, a gestação é terminado, é término de gestação. Então, existe um medo de pegar... Então, em vez de o colo estar aqui, em vez de eu virar a agulha para cima para fazer um pouco mais alto, existe uma tendência do médico em virar a agulha para o lado, tá? Então, o que eu quero dizer? Às vezes, uma falha técnica pode ser por um medo de se virar agulha para cima, tá? E pegar a bolsa amniótica. Então, digamos assim, passa um pouco pela inexperiência da equipe, tá? Ou, às vezes, não aperta tantos pontos. Né? A gente vê, olha, quando a gente fez um trabalho agora do levantamento, a gente incluiu no nosso trabalho só pacientes que já tinham feito McDonald's, tá? Então, assim, a gente viu, foram muitos, mais de 200, mas o trabalho a gente só incluiu 76 pacientes, porque tinha os critérios de exclusão. Imagina, então, são assim, eu avaliei 76 pacientes que tinham feito a McDonald's que falharam, tá? O que eu achei nessas pacientes? O lugar do ponto, mesmo a paciente tendo um colo de 2 centímetros para dentro da vagina, o ponto muito baixo. Então, na hora que a gente... Porque o lugar que deu o ponto fica um buraquinho igual piercing. Sabe quando você tira o piercing, mas o buraco da lembrança fica lá? No colo do útero, o colo do útero fica um buraquinho também. Então, a gente consegue ver aonde que foi ancorado o ponto do McDonald's. E a gente observa que tem muitos pontos muito baixos. A gente não consegue saber porque a gente não estava lá para saber por que foi feito tão baixo. Mas sim, o ponto ficou muito baixo. Ou, às vezes, o ponto ficou frouxo mesmo, porque a paciente traz as fotos da outra gravidez e às vezes, você vê que, assim, o ponto se abre, então fica um buraco assim mesmo, né? Esse buraco, se ficou buraco muito grande e tem ponto aqui, é porque o ponto não ficou muito apertado. Porque quando o ponto fica muito apertado e a paciente entra em trabalho de parto, ela tem contração, sabe o que acontece? Rasga o colo. Tá tão apertado que rasga o colo. Não consegue o colo abrir e ainda ficar com fio ao redor. Então, assim, o ponto foi dado mais baixo, não apertou tanto, tem todas essas situações, tá? Então, ainda eu acho que ainda tem a ver um pouco com medo mesmo. Eu diria que é medo de furar a bolsa e perder o bebê. Que, aliás, é uma coisa que precisa ser discutido quando você vai indicar a cerclagem, né? Esse é um resultado insatisfatório em qualquer técnica que a gente usa, menos as pré-gestacionais, porque aí não tem o bebê, né? Mas qualquer técnica que a gente vai fazer durante a gestação tem o risco do fio, da agulha, furar a bolsa. Tá, perfeito. Bom, falando de mais técnicas, tem a espinosa também, inclusive outro dia eu estava conversando com o doutor Nomura, né, e ele falou que ele faz essa técnica. E qual que é a diferença? Assim, acho que é na amarração mesmo, né? A forma de amarrar. Aqui o pessoal da Unicamp gosta muito dessa técnica. Essa técnica, ela é 10 anos depois da McDonald's, ela é de 66, a espinosa. E a espinosa, você usa, em vez de você usar um fio, classicamente a gente pode usar uma fita. E qual que é a diferença? Deixa eu pensar assim, ó, o colo tá aqui e você não vai dar ponto no colo.
tá? Você Uhum. tem duas pilastras ao redor do colo que segura Uhum. toda a pelve ali, que são ligamentos dentro do corpo, né? Então, se você tem o colo, e lá em cima no colo, você tem dois ligamentos, como se fossem duas pilastras. Uhum. E a espinosa, o que ela faz? Ela dá o ponto nesse ligamento e não no colo. Então, Uhum. você fixa o ponto aqui nessa paredinha, fixa o ponto Uhum. aqui nessa paredinha. Aí, então, você passa perto do colo, fixa aqui, vai lá do Uhum. outro lado, pega do outro lado, fixa ali. Aí Uhum. depois teve algumas modificações da espinosa, mesmo algumas foram desenvolvidas até mesmo dentro da Unicamp, com o professor Uhum. Barramondes, ele dá uma fisgadinha também no colo do útero, tá? Então Tá. ele fixa Uhum. nos dois ligamentos, mas ele passa a agulha também no colo. O pessoal da Unicamp tem Aham. bastante experiência com essa Uhum. técnica. A questão aí, qual que é vamos dizer assim, uma vantagem anatômica dessa técnica? Que é como se você tipo, ancorasse o seu lacinho Uhum. em dois lugares mais fortes do que sem ser só no próprio colo. Então é como se Tá. você tivesse duas pilastras, né? E aí você coloca Uhum. segurando na pilastra em vez de segurar na própria estrutura do colo. Tá. É como se a sustentação fosse melhor ali. Do Tá. ponto. Então Tá. você Uhum. consegue. Aí qual que é a vantagem, então? Essa que eu te falei de às vezes a McDonald's não apertar muito o colo, que tem medo de rasgar o colo. E aí esse você não tá com medo de rasgar o colo, porque o ponto não tá Uhum. fixo no colo. Então você Tá. pega um ligamento, pega o outro ligamento e Uhum. dá aquela puxadinha, igual como você fosse no cadarço, né? Aquele último Aham. pontinho do cadarço. Você dá aquela Aham. puxada. Então você Uhum. ancora em dois ligamentos. Ligamentos são estruturas fortes, né? São Uhum. estruturas fortes, não é um tecido tão mais fraco em comparação com o colo do útero, por exemplo. Tá. Olha que aula que a senhora está dando hoje pra gente, viu? Ai, que bom! Muito É bacana. difícil falar de técnica assim, Então, e assim, e sem ter o quando, né? útero para mostrar. Quando que a gente ia ter, né, uma profissional como a senhora podendo explicar isso pra gente, para o pessoal que está participando e tantas pessoas que assistem depois, né, a live que fica gravada no IGTV. Então, Isso. nossa, só tenho a agradecer mesmo. Vamos arrumar É, um útero da próxima vez pra gente costurar ele aqui assim, ó. vai ser bom. Doutora, a cerclagem de leste, ela é a mesma cerclagem transabdominal? Não, essa de Lache, sabe o que ela foi descrita? Ela foi descrita Hum. assim. Na verdade, ela é uma cirurgia, ela nem chama de cerclagem, tá? Uhum. Ela é uma cirurgia de laje, só que ela parece tanto com uma cerclagem que acabou que quem estuda fica junto com essas. Ela foi feita como uma recuperação de colos muito lacerados de algum problema ou cirúrgico, ou, por exemplo, um colo que teve muita laceração no parto, de um parto difícil, de uma cirurgia, por exemplo, de uma conização uterina, e aí o colo ficou bem rasgado. Aí a gente chama de cirurgia de lash, que na verdade você dá uma recuperada nesse colo, tá? Mas não é uma cirurgia, por exemplo, que a gente faz na gestação. Tá, Tá? entendi. Ele é um resgate da estrutura anatômica de um colo que está lacerado por algum motivo. Entendi. Tá? Tá, Ela não entra muito nos critérios de cerclagem. A tá. cerclagem abdominal, o nome, vamos dizer assim, se a gente tiver que procurar na internet um nome científico dela, é Benson. Tá, Que é a cerclagem abdominal, tá? tá. Que ela também é da década de 60, né? Uhum, Mas que é de você fazer a mesma coisa, só que você abre o abdômen, então você tem acesso uhum, a partes superiores do útero. Então você tá uhum, com o útero na mão, você tá vendo justamente a dobrinha onde o corpo vira colo, ali uhum. mais alto, então você consegue ancorar seu ponto e fazer anatomicamente do jeito que você quer. Tá. A transabdominal é um nome geral, né, descrito por Benson. Uhum, E hoje em dia, a transabdominal, você pode fazer via laparotomia, né, que é abrir a uhum, barriga mesmo, que as pacientes falam de cesárea, né, porque o corte é igual. uhum, Não é uma cesárea, mas o uhum, corte é igual.
pode fazer por laparoscopia, né, também. Uhum. Então, assim, a técnica de acesso ao útero é o que muda, mas a técnica da amarração é praticamente a mesma. Tá, então eu já tinha até marcado aqui, a transabdominal a gente tem essa por laparotomia, videolaparoscopia, robótica, né? A robótica. Outro dia eu vi o Dr. Marcos Caetano falando que, me parece que ele é de Fortaleza, e ele falando que já se discute em fazer cerclagem à distância também. Eu achei isso maravilhoso. A Unicamp tem alguma coisa nesse sentido? Não, por enquanto não. Não, na verdade, a robótica, né? A cirurgia robótica veio para ficar. O que muda, a cirurgia robótica, ela é que quem está operando mesmo está através de um aparelho com uma visualização tridimensional. E como a tecnologia de informação hoje permite levar o que eu estou vendo de 3D aqui, eu levo para um outro lugar. Então é como se fosse assim, porque na sala de robótica, não sei se você já teve curiosidade de ver, na sala de robótica, o médico que está operando mesmo, ele não fica do lado do paciente, né? Ele tá numa mesa separada ali com todo o aparato do 3D, mas é ele que está dirigindo toda a cirurgia. E aí, o que acontece? Se esse médico, em vez dele estar aqui, ele puder estar em outro lugar, desde que a conexão não caia, né? Ah, é verdade, já pensou? A gente tem que se divertir um pouco, né? Tem que se divertir. Mas a ideia, isso aí são assim, vamos dizer, vislumbres do futuro, né? Na Unicamp a gente está começando com algum treinamento em cirurgia robótica com os residentes. A gente tem alguns preceptores que têm experiência, né? Que estão trazendo para a gente. E estamos desenhando aí uma pesquisa, mas por enquanto só a nível de pesquisa mesmo, né? Para a gente introduzir algumas pacientes para fazer cerclagem, fazer robótica, comparar os resultados com uma videolaparoscopia normal, por exemplo. Aí a ciência vai andar. A ciência vai andar. Né? Que maravilha. E aí, para fechar esse assunto de técnicas, eu não poderia deixar de perguntar sobre a Chirode Carbarini, né? Que também seria tá ali dentro do grupo de uma cirurgia abdominal, né? Mas foi uma técnica que foi um pouquinho alterada, né, pelo Dr. Barini. Qual que é a grande diferença dessa transabdominal? Da transabdominal, que você está falando, né? Porque assim, o que a Chirode Carbarini. Desculpa, a Chirode Carbarini. Pode falar. Assim, o que muda? A chiródica, como eu falei lá no início, ela abre ao fundo vaginal, né? E aí você ancora o ponto um pouquinho mais alto do que a McDonald's, que era só naquela parte vaginal. Depois você dá o nó e esse nó fica para dentro da vagina. Para você ter uma ideia, então, que a chiródica, ela é um pouco mais baixa porque o nó ainda fica dentro da vagina, tá? A técnica que a gente está desenvolvendo aqui já tem 12 anos, a gente tá trabalhando em cima dela, é uma mistura da técnica de Benson, da abdominal descrita por Benson, em 66, com a chiródica clássica, porque a gente também abre o fundo vaginal. Só que na hora de dar o ponto, a gente descola mais alto, então a gente vai lá próximo do istmo mesmo, tá? E aí a gente dá o ponto ancorado lá no istmo. E a gente usa fios inabsorvíveis, que é diferente do chiródica, que ele usa um fio para depois ser tirado ou para o organismo absorver. A gente usa um inabsorvível e recentemente, nos últimos 2 anos, a gente está usando a fita cardíaca. Fita cardíaca parece uma fita de dar nozinho de presente mesmo. Assim, ela é mais grossinha, né? Ela é grossinha, e aí, só que aí essa a gente não passa dentro do colo. Então, a gente fixa o colo. Então, a gente misturou as duas coisas. A gente transfixa a espessura do colo, usando um fio inabsorvível, alto, e depois a gente pega uma fita cardíaca que passa mais alto ainda, porque aquele fio, ele já traciona o colo. A gente passa uma fita cardíaca mais alta, mas aí já é ao redor do colo, naquele espacinho ao redor do colo, e a gente fixa bem alto. Tá? Então, ela é uma dupla usando 2 tipos de fios diferentes, ela é mais alta e o fio fica para dentro. Daí tem a Erivane, que deu o nome de definitiva. Ai, tu confundiu tanto, mas eu falei pro Dr. Barini que eu já me redimi. Eu já criei a hashtag Cerclagem Chirode Carbarini
E já Tá. pedi para todos os grupos, para todo mundo, quando for informar que fez a cirurgia, a Chiró de Carbarine, colocar, gente, eu fiz a Chiró de Carbarine, não a definitiva, porque isso realmente confunde. Não tem problema, é perfeito. E a ideia do definitivo é justamente essa, porque como você não vai tirar a Uhum, cerclagem, igual as outras a gente tira, então ela uhum, fica definitiva. Ela só não é definitiva uhum. nos casos que acaba se perdendo, né? E o É fio, verdade. ele não é absorvido, mas é perfeito. Então a diferença é basicamente essa, é localização do nó, o jeito de Uhum, passar o fio, o tipo de fio, tá. são algumas Uhum. dentro das Variações ali, né? É. é, Tá bem. Doutora, bom, eu tinha programado da gente falar aqui uns 40 minutos, já estamos quase a 1 hora. A gente sabe que tem muitas perguntas. Hoje eu não vou abrir a caixinha de perguntas, tá. porque a live é realmente essa, né, para a gente falar sobre as técnicas, a senhora foi bem clara. E assim, para a gente finalizar, teria mais alguma consideração, alguma coisa que a senhora queira falar? Vamos lá, então. Ó, em relação às perguntas, só te falando, se depois você quiser abrir no seu perfil, ou quem quiser mandar direto no meu, pode mandar. Uhum, E a gente vai trocando ideia aí ao longo dos dias, fiquem à vontade, tá? tá. Eu acho assim, como mensagem final, eu queria dizer assim, ó, o sucesso que a gente espera de tudo isso que nós estamos discutindo aqui é levar o bebê Uhum, para casa. A gente não pode esquecer disso. Então a gente não quer um sucesso, ai, que a minha cirurgia foi ótima, eu fiquei super bem, eu usei fio uhum, triplo, duplo, fita colorida, não importa. O sucesso é uhum, medido para levar o bebê em casa, levar para uhum, casa. É isso que a gente uhum, quer, é isso que vocês querem, é o que a gente merece. E esse é o uhum, sucesso da obstetrícia. Então, para que a uhum, cerclagem tenha sucesso, não adianta, eu preciso selecionar a melhor técnica para o seu caso. Precisa ter uhum, uma equipe experiente na técnica que seja. E mais, uhum. para fechar isso, não adianta você fazer tudo isso e depois não fizer um pré-natal bem feito. Então, temos que fazer um pré-natal bem feito, com Uhum. profissionais que acolham e que tenham e que consigam levar uma gravidez com tanto peso, né? Acaba sendo um peso, os medos, tudo que a pessoa já Uhum. viveu, ter feito uma cirurgia. Não Uhum. adianta, então, finalizar tudo isso sem um pré-natal bem feito. Então, o pré-natal, ele faz parte da cerclagem como um todo. Uhum. Tá bem. Tá Então é bom? isso, doutora. Eu quero agradecê-la por essa participação. Como eu falei, foi uma aula, né? Como que a gente poderia ter esse acesso há décadas atrás, nunca, né? A uma profissional como a senhora. Então, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo em plena sexta-feira à noite, uma noite tão linda que está aí fora. E a senhora está aqui com a gente nessa hora. Eu tenho certeza que tudo que a senhora falou vai esclarecer as dúvidas de muitas mulheres. Como eu falei, vai ficar gravado aqui no IGTV. Eu vou compartilhar também no meu canal do YouTube. E isso ajuda muitas mulheres para além da vida, né? Mulheres que estão chegando aí todos os dias com casos de insuficiência cervical, com casos de perdas gestacionais, partos prematuros. Então, o meu muito obrigada de coração. Deus que abençoe a senhora. Obrigada a vocês, uma boa noite. Espero ter esclarecido alguns pontos aí. E vamos, se tiver mais alguma coisa, vamos continuar essa conversa em outro momento, então. Tá bem, muito obrigada, Tá uma boa bom? noite. Boa Tchau. noite. Obrigada para todo mundo que participou. Obrigada, pessoal.